Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, aonde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida, então um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então eu indico esse mapa cabalístico. O Éden escondido. Muitos tipos de meditações envolvem a repetição ou canto de certas palavras. Por isso que quando a gente vai ver os cânticos cabalísticos, né, um desses cantores cabalísticos é o Avraham Rahamovitz, ele tem muito essa coisa da sonoridade, né, de falar certas vezes aquele bam, bam, e as coisas assim. Então, isso é também uma forma de meditar, não é? Ou como a gente tem feito nas meditações da madrugada, RE, XRE, que eu falo para vocês ir mentalizando, repetindo, isso também pode ser verbalizado, não é falado apenas com a voz interna. Então, repetição no caso, ou canto de certas palavras e frases. No sistema de Abulafia, porém, o ato escreve também um papel muito importante. Em lugar de recitar várias combinações de letras, o iniciado pode escrevê-las, isso mesmo, escrevê-las. Uma técnica especialmente efetiva era pegar uma palavra e permutar suas letras de todos os modos possíveis. A partir daí, o iniciado procederia na manipulação das palavras de outros modos, fazendo uso de vários códigos e valores numéricos de letras. Isto vai ser aludido no Sef Yetzirah, que fala do número de modos nos quais podem ser permutadas várias palavras. Assim, uma palavra que contém 3 letras tem 6 permutações. E aí, assim, vai por diante, não é? Então, se ela tem 6 permutações, 4 letras vão ter 24 permutações. 5 letras podem ser feitas 120 permutações, e uma palavra com 6 letras tem 720 permutações. Existe uma técnica especial conhecida como roda, que é também chamado de galgal, ou guigu, como a gente fala às vezes. Elas são permutadas, né, as letras de uma palavra de uma maneira determinada. Escreve-se dessa maneira e é um tipo de meditação, onde a pessoa faz uso de ambos os caminhos, do corpo e também do intelecto. Outra razão importante para a efetividade desse método é o fato de que as letras são a própria essência da criação. São potes de pensamentos divinos. E, portanto, quando a pessoa as escreve, as permutas podem canalizar essas forças em seu processo próprio, próprio ser espiritual. A Abulafia nota que Deio, a palavra Deio vai ser Dalet, Yud Vav, e a palavra é uma palavra usada para tinta. Deixa eu botar aqui só para aqueles que não conseguem ainda mentalizar. Então, veja, essa palavra Deio, que é uma palavra escrita, não é? Dessa forma aqui. Então, veja, Dalit, eu não estou conseguindo ainda colocar os sinais maçoréticos, mas já consegui aprender, só tenho que memorizar.
Então, por enquanto, a gente vai escrever sem os sinais maçoréticos ainda. Então, veja, a palavra Deio, que é essa palavra que está aqui, né? Ela vai, então, que é a palavra tinta. Veja, aqui eu tenho a palavra tinta. E essa palavra, que é chamada de tinta, que é a tinta que nós vamos escrever, a Torá pode ser uma caneta também, tem as mesmas letras de Yud. Então, quando eu vou escrever o Yud, eu tenho aqui, ó, já dentro da própria palavra, veja, aqui eu tenho um Dalet, que tem som de D, não é? Um Yud e aqui um Vav. Então, a palavra Deio. E aqui eu tenho a palavra Yud, escrita por extenso. Basta, então, eu fazer aqui a permutação, ou seja, trocar as letras de lugar, e aí eu já tenho, não é, a palavra Iud. Muito bem. Então, a letra inicial do tetragrama, que é aquela letra, a letra que inicia aqui a palavra, ó, é a letra Iud do tetragrama sagrado. A substância do reino espiritual. A tinta, não é? A tinta que a pessoa escreve é, então, substância de sua experiência espiritual, de tudo que se segue. Então, veja, escrever as letras hebraicas, você comprar um quadro ou um caderno e escrevê-las, você também está fazendo um tipo de meditação. Abulafia escreve muito sobre a permutação e combinação de letras, dedicando todo o seu Sefer Hatzeruf, livro das misturas, ao assunto. Nele, entretanto, ele escreve muito pouco em relação ao verdadeiro método com o qual alguém faz uso de tais permutações. Porém, existe um lugar onde Abulafia discorre extensamente sobre isso. É em seu Otsá Eden Haganuz, Tesouro do Éden Escondido. Otsá Eden Haganuz. Expliquei o que você precisa para fazer. Isso, você não precisa de mais nada. Pegue a caneta, o pergaminho e a tinta e escreva as letras, permutando-as de uma tal maneira, enfatize o bem, afasta-te do mal e faz o bem e busca a paz e persiga. Salmos 34:15. Essas coisas não podem ser sabidas a menos que a pessoa conheça. O nome, isto é, escrito, toda a palavra de Deus é permutada, tseruf. Isso, ele é uma proteção para todos que se refugiam neles. Vamos aqui olhar em Provérbios, de onde ele tira essa parte, que toda a palavra de Deus é pura e é escudo para aqueles que nela se refugiam. Vamos ver aqui em hebraico, ó. Diz aqui, ó. Kol Amerati Elo, Tserufa. Magen, tá vendo a palavra Magen, Hur, Leosim, Bor. Então a palavra Magen, ela é construída, a gente usa muito essa palavra, né? Magen Davi, que é, na verdade, Mihael, Gabriel e Nuriel, 3 arcanjos, né? E a palavra Seruf. Agora vamos ver uma coisa interessante aqui, só para a gente aprimorar um pouco mais o que a gente está falando, né? Diz aqui, ó, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. Vamos ver lá. Vaere, Balaque, Ben, Zippor, Eticou, Ashe, Assá, Iser, Eu, Lemori. Então veja, aqui a palavra Zippor, tá vendo? Quando nós vamos aqui para Êxodo, não é? Diz aqui o seguinte, deixa eu botar aqui em português, a gente lê a tradução, ó. Então Jetro, sogro de Moisés, levou Zípora, mulher de Moisés, e depois ela foi mandada para casa. Veja, vai cá e teror rotem, Moshe et Zípora, tá vendo? Zípora. E aí, deixa eu só... tá aqui. Achete, Moshe, Errar, Shelu, Riha. Então, veja, a palavra também, ó, Tsipora, Sipor, não é? Aqui, então, a gente tem a palavra também de Serufa. Então, a palavra Tsipor, por quê? O Balaque era filho, né? A palavra é pássaro ali, a mesma palavra para a mulher de Moshe, e na verdade isso é Tseruf.
é quando a letra voa de um lugar para outro e vai formar outra letra. Isso significa o quê? Eu posso pegar uma letra, uma palavra, e posso transformá-la, reorganizando as letras outra palavra. A gente faz isso direto nas nossas aulas. Então veja só. E aí continua. Isso ensina que o verdadeiro conhecimento depende dos ditos de Deus, ao quais devem ser permutados, testados através de tais permutações. É a permutação de letras que testa essas coisas, como está escrito. Uma permutação, Metzaref, para a prata, um forno para o ouro, mas Deus testa o coração. Vamos ver aqui, Provérbios 17:3. Para a prata, o cadinho vai ser bem diferente, pois isso o ouro é a fornalha e o Senhor prova a mente, não é? Vamos botar agora aqui em inglês para a gente ver direito aqui como tá, ó. Metzaref, tá vendo? Então, Tseruf também, ó, a mesma palavra. Lekesef, Verhor, Lezahav, Uborren, Levote, Adonai. Se a gente for aqui, prata é misericórdia e a prata é misericórdia e o ouro na verdade, não é rigor. Então, preste atenção, está se falando dessa questão do Tseruf. Veja, na verdade, então, Morek, quando estava falando de Tzipor, o filho de Tzipor era alguém que via as letras hebraicas, via os pássaros voando e etc. Sim. Mas por que Tzipor, Balaque ou Balaão era alguém ruim se ele fazia essas coisas? Porque ele queria usar a Torá para interesse próprio, não é? Ele queria amaldiçoar Israel. E quem era Israel? Era a unificação de almas, ou seja, ele via lucro nas coisas e ele queria usar a Torá para isso. Ele tinha poderes por causa disso. E Tzípora, que era a esposa de Moshe, veja, ele era casado com Tseruf, que na verdade é um sistema de entendimento profundo da Torá. Percebam então que a gente vai continuar aqui agora com as explicações. O caminho das permutações de Tseruf é o modo mais íntimo para se conhecer Deus verdadeiramente, mais do que qualquer outro. O indivíduo que deseja entrar no caminho das permutações deve imediatamente testar e permutar, purificar o seu coração com um grande fogo, que pasme, o fogo da escuridão. Se alguém tem o poder para suportar o caminho de repreensão com grande paixão, e se sua mente puder controlar suas fantasias, então ele pode montá-la. Montar quem? A sua mente. Com um cavalo. Ele pode controlá-la como desejar, incitando-a para ir adiante ou governando-a para onde ele deseja. A toda hora, sua imaginação permanece sujeita à sua vontade, não vagueando de sua autoridade, nem mesmo por um único fio de cabelo. Uma pessoa com esse poder é verdadeiramente um guerreiro poderoso. Ele é como Uriel, que constantemente contempla a luz de Deus, encantando-se nos mistérios de Deus. Agora eu lhe contarei o mistério da verdadeira disciplina, pela qual você pode alterar as leis da natureza. Este é o caminho ao longo do qual você terá que viajar para atingir o caminho da verdadeira disciplina. Leve em sua mão uma pena de escriba, escreva rapidamente, deixando a sua língua proferir a palavra como uma melodia agradável. Muito lentamente, compreenda a palavra que deixam seus lábios. As palavras devem consistir de qualquer coisa que você deseje, em qualquer idioma que você deseje, para você retornar todas as linguagens à sua forma original. Eu fiz uma alusão disso em outro lugar, mas este é o seu lugar correto. Ou seja, se você não sabe escrever em hebraico, escreva em português e depois mude para o hebraico e faça a permutação, troque as letras de lugar. Você sabe o que disse Isaías? Veja, vamos ver, Isaías 41:23. Então vamos abrir aqui Isaías 41:23. Ele diz que ainda está para acontecer, para que possamos saber que vocês são deuses. Faça qualquer coisa boa ou ruim para que possamos ficar maravilhados de ver.
Então, a tradução aqui está bem diferente. Veja, ó, pronuncia as letras, não é? Para frente, as letras de trás para frente, então nós saberemos que são deuses, que vocês podem fazer o bem ou o mal e meditaremos. Então veja, o que está falando aqui é diferente do que está traduzindo. Está falando para você manipular as letras, para você escrever as letras tanto de uma forma normal, não é? E aí a gente sabe disso, a gente fez um estudo esses dias sobre otiote, o nome otiote, não é? Letras. A gente tem nesse estudo esses dias agora. Então veja, e aí você vai escrever essas letras, ó, otiote. Aqui não tem na tradução a palavra otiote. Então você vai escrever elas de trás para frente ou de trás, não é, para frente, ou reorganizar essas letras. Veja, a gente pode fazer isso ou com esse versículo inteiro, não é? Ou pode, no caso, como está falando para você escrever uma palavra, um desejo do seu coração, você escreve, não é? E aí você transforma, eu não sei falar hebraico, tradutor do Google, vai lá, bota em hebraico, se não qualquer, às vezes sai errado lá, não é? Porque tem várias formas de se escrever uma palavra em hebraico. Compre um dicionáriozinho, você olha o dicionário, todos nós temos que usar dicionário, tem palavras até mesmo no português que você não consegue ler, você vai precisar do dicionário. Então, um dicionário ou através do Google, se você não tem condições, lá você traduz a palavra, anota no papel e vai permutar aquela palavra. Aí, então, veja, e nós meditamos da palavra Neshata'ah, né? Essa palavra Neshata'ah, ela é exatamente essa questão. E veja que aqui envolvido, não é? Nessa palavra tem um monte de palavra entre parênteses, não é? E aqui a gente tem a palavra Neshata'ah, Neshata'ah e Neshata'ah, não é? Que é meditaremos, que vem da palavra perdão, Sha'ah, não é? E veremos juntos. Então, se nós meditarmos, se nós fizermos os terceiruf, aprendermos as práticas, porque sem saber você não sabe como fazer, então o próprio Isaías está confirmando isso aqui, o que está escrito lá na Torá. Veja então. E também disse ele, em nome de Deus, pergunte-me sobre as letras, comanda-me a respeito dos meus filhos e os trabalhos das minhas mãos. Isso é o Isaías, exatamente no 45, aqui no 45, no versículo 11, que diz isso. Então veja, aqui vai estar a mesma coisa, não é? Então, ó, ele continua dizendo aqui, vamos ver se o texto está próximo ou não, não é? Por isso que é muito ruim você ter aí, ó, assim dito Deus, o Santo Criador de Israel, não é? Você vai questionar sobre os destinos dos meus filhos, você instruirá sobre as obras das minhas mãos. Deixa eu só comparar os textos aqui, que realmente é complicado. Ele também disse, em nome de Deus, pergunte-me sobre as letras, não é? É o que está sendo descrito aqui no 11. Vamos botar aqui no... Traduzir aqui, ó, porque saiu sem tradução, né? Então, e aí ele diz aqui, ó, Karamar Adonai Kadosh Israel Vaitseru, né? E aí de novo sobre as letras, tá vendo? Pergunte-me sobre as letras. E aí She Aluni El Benei Veal Poal Idai Titsavuni, não é o que está escrito aqui. Então veja, pergunte-me sobre as letras. Então essa é a ideia sobre a organização dessas letras, é isso, não é? Vou repetir aqui, ó. E também disse, em nome de Deus, pergunte-me, né, em nome de Adonai ou de Revavirê, pergunte-me, né, sobre as letras.
e comanda-me a respeito dos meus filhos e o trabalho das minhas mãos, que é a Torá, para todo aquele que se aproxima. E, de novo, ele vai dizer, Isaías 44:7. Vamos olhar aqui. Então, no 44:7, ele vai dizer de novo sobre essa questão. O que nós estamos vendo aqui? Sobre a questão de meditações, de entendimento dessas meditações e da onde nós tiramos essas ideias. Veja, eu vou ler o texto aqui direto para que a gente não fique se atrapalhando com a tradução. Então diz aqui, 44:7, diz aqui, novamente ele disse, em nome de Deus, diga ele sobre as letras que virão. E exatamente, aqui a gente vai ter Umi, não é? Kemoni e Kerá. Vai Gederra, Veiereha, Li, Moshemi, Am, Olam, Veotiot. Veja as letras, Otiot. Veaser, Avoná, Igdor, Lemor. Então veja, eles estão falando sobre quem? Sobre as letras hebraicas. Então é assim que está falando os textos dos nossos sábios, que são cobertos por traduções, mal entendimentos e talvez, pasmem, vocês vão pegar textos que são traduzidos e que vão esconder isso também. Não é? É uma questão muito séria isso. Esses 3 versículos são testemunhas confiáveis do poder das letras. Leve a caneta em sua mão como uma lança na mão de um guerreiro. Quando você pensar em algo, proferindo isto em seu coração, com as letras específicas, também expresse com a sua boca. Escute cuidadosamente e observe o que emana dos seus lábios. Isso é o Devarim 23:24. Deixe suas orelhas ouvirem o que os seus lábios falam. E com seu coração entenda o significado de todas essas expressões. Escreva cada expressão imediatamente após. Manipule as letras e procure outra palavra que tenha o mesmo valor gemátrico ou numérico, até mesmo se elas não seguem seu caminho, as palavras em hebraicas. E saiba que essa será a sua chave para abrir os 50 portões de sabedoria. Você deve estar só quando fizer isso. Medite, itibodede, em um estado de êxtase para receber o influxo divino que trará a sua mente do estado da potencialidade para a ação. Permute as letras de um lado para o outro, desta maneira você alcançará o primeiro nível. Como resultado da atividade de sua concentração nas letras, sua mente se tornará ligada a elas. Os cabelos da sua cabeça ficarão eriçados, seu sangue de vida estará em seu coração. E considerando isso, está escrito, o sangue é a alma. Devarim 12:23. Também está escrito, o sangue na alma reconciliará. Levítico 17:11. Este sangue dentro de você começará a vibrar por causa das permutações vivas que soltam. Seu corpo inteiro começará a tremer, então todos os seus membros serão tomados por um estremecimento. Você experimentará o terror de Deus e será envolvido pelo temor dele. Semelhante à sensação de pavor, o frio na coluna que vai até a nuca e deixa o cabelo em pé. Você sentirá então como se um espírito adicional está dentro de você, despertando e fortalecendo, atravessando seu corpo inteiro e dando-lhe prazer. Parecerá que você foi ungido com óleo perfumado da cabeça aos pés. Você se alegrará e terá grande prazer, você experimentará o êxtase e o tremor. Êxtase para a alma e tremor para o corpo. Isso é como um cavaleiro que corre um cavalo. O cavaleiro se alegra, extasiado, enquanto o cavalo treme sobre ele. Não haverá nenhuma dúvida que, por este método maravilhoso, você terá alcançado dos 50 portões da compreensão. Este é o portão mais baixo, mas uma vez que você entrou nesse portão, você estará protegido, guardado pelo anjo cujo nome é As. Com relação ao guardião, está escrito, Deus adquiriu-me sabedoria no início do seu caminho, o primeiro de seu trabalho desde As. Vamos ver aqui Provérbios 8:22. Aqui, o anjo está aqui, não é? Adonai Keneni, Rasheit Derehor, né? Derehor,
Quedem Mifilaive Miais. Então é esse anjo aqui, tá vendo? Esse anjo. E este é o guardião da porta, cujo nome é Ás. Com relação a este guardião está escrito, né? Sobre provérbio, que ele é o guardião do que? Da Torá. Provérbios 8 fala sobre isso, não é? E fala sobre esse guardião. Este é o mistério do início do seu caminho. A divina presença descansará em você e os 50 portões das compressões estarão abertos em seu coração. Dali em diante você perceberá que ela está com você, em cima da sua cabeça, em seu coração. Então você reconhecerá o verdadeiro caminho.